Graça e paz, queridos irmãos, ouvintes. Hoje é 21 de agosto de 2025 e nosso devocional diário está no último capítulo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 16. Paulo termina a sua carta, mas antes de terminar, ele vai dar alguns conselhos práticos para aqueles irmãos. Ele fala que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Os irmãos estavam recolhendo ali alimentos, recolhendo dádivas para poder enviar para Jerusalém. E Paulo fala para fazer isso no domingo, primeiro dia da semana. Era comum aquilo estar acontecendo e Paulo pede que eles recolham antes dele chegar, para quando ele chegar não perder tempo com aquilo. Então é interessante vermos que a igreja estava contribuindo com outra igreja ali também. Então, que nós possamos entender esse princípio, o princípio de que devemos sim ajudar aqueles mais necessitados. É o que Paulo está deixando claro para aqui conosco. Paulo, ele tem o desejo de estar ali em Corinto, mas ele vai primeiro passar pela Macedônia, e daí, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Ele vai para a Macedônia para depois descer para Corinto e estar lá. Enquanto isso, ele vai estar em Éfeso até o dia de Pentecostes, é o que diz o versículo de número 8. Paulo vai citar algumas pessoas aqui no final da sua carta. Nós vamos ver ele falar sobre Timóteo, Apolo, falando da família de Estéfanas, falando também sobre Priscila e Áquila. É interessante contexto de alguns destes. Ele fala sobre a questão de Timóteo, se Timóteo for para lá, e é para ver que ele esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhar-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Paulo está desejando ver Timóteo. Nós vemos isso em outros lugares também. Timóteo, filho na fé de Paulo, e Paulo tem um cuidado especial por ele. E onde Paulo está agora, que é em Éfeso, escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, como ele revela aqui mais acima, ele está esperando Timóteo chegar lá, e é interessante que Timóteo ele vai pastorear aquela igreja mais para frente. E ele também vai citar aqui o irmão Apolo. Apolo que aparece ali no livro de Atos dos Apóstolos, a qual é ensinado ali por Priscila e Áquila. Nós vemos que ele também está aqui. Ele diz que acerca do irmão Apolo, versículo 12: roguei ele muito para que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não tem vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe oferecer boa ocasião. Veja que Apolo não quis ir para Corinto, e Paulo fala que em algum momento ele vai. Paulo então faz alguns conselhos práticos aqui nos versículos 13 e 14. Ele diz: estáis firmes na fé, ou seja, aqueles irmãos precisam se fortalecer na fé, precisam estar de pé. Lembremos que essa é a carta onde Paulo realmente está reclamando com os irmãos de muitas coisas difíceis, muitas coisas tortas que estavam acontecendo ali na igreja. Ele manda os irmãos se portarem varonilmente ali, se portarem muito bem diante dos outros, para que não trouxessem escândalo para a igreja. Manda que eles fortalecessem e, claro, acima de tudo, todas as coisas sejam feitas com amor, diz o versículo de número 14. O amor tem que estar acima de tudo. Paulo, que já dentro desta carta já falou de maneira especial sobre o amor, lá no capítulo 13, que nós já passamos pelo devocional. Ele envia saudações também de quem está com ele, diz: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa, e todos os irmãos vos saúdam. Paulo está enviando ali saudações para aqueles irmãos. Veja que Priscila e Áquila ainda tem uma igreja em sua casa. A carta aos Romanos também vai falar isto, e aqui Paulo diz que aqueles irmãos que estão com ele ali na Ásia, ele está em Éfeso, volto a dizer, ele manda saudação para os irmãos ali de Corinto. E ele termina dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Que assim seja, para a glória do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa carta tenha aberto os nossos olhos em relação a muitos erros, mas veja que, chegando ao final, Paulo, ele só manda aqueles irmãos estarem firmes, que o amor esteja acima de tudo, que é o que importa no fim das contas. Nós não sabemos se Paulo chegou a voltar a Corinto, mas sabemos que essa carta deve ter feito um efeito especial e maravilhoso na vida daqueles irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e a paz
paz do Senhor.